12 a 22 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosses frio, ou que fosses quente, assim porque és morno, e nem és quente e nem és frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestidos brancos para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Então aqui foi uma das cartas que João escreveu. Ele escreveu 7 cartas. Essa foi a última carta que João escreveu às igrejas ali da Síria. Esta igreja Laodiceia é a igreja que vive este tempo hoje. A igreja, nós hoje, estamos como Laodiceia. E muitas vezes a igreja do Porto Santo, 90% das vezes a igreja do Porto Santo está como a igreja de Laodiceia. Eu não sei se os irmãos conhecem a história de Laodiceia. Eu vou pedir o Ramos para pôr algumas imagens aí. A história da cidade de Laodiceia. Pode abrir. Vai puxando, vai puxando. Não precisa abrir, não. Só vai, não. Vai puxando a setinha para lá. Não é preciso abrir mais. Vai só puxando a seta. Né? A setinha assim, honrado. Ajuda ele, Clemente, por favor. Então aí vocês estão vendo a igreja de Laodiceia. Isso aí são as ruínas da cidade, né, de Laodiceia. Pode puxar mais um pouco. Para aí um pouquinho, pode abrir essa imagem e deixar essa imagem aberta. Então aí nós estamos vendo Laodiceia como está hoje. A cidade de Laodiceia, onde tinha uma grande igreja. Laodiceia era uma das cidades mais ricas da Síria. Tanto é que a igreja de Laodiceia era tão rica, que houve um terremoto no ano mais ou menos 60, 70 depois de Cristo, e o imperador, que era imperador de todas aquelas cidades ali, das 7 cidades ou mais, ele tinha muito dinheiro e foi reconstruindo as cidades que tinham sido destruídas. E o chefe lá de Laodiceia, o presidente, ou sei lá como é que era chamado, ele disse: não, nós não precisamos do seu dinheiro. Nós temos dinheiro e nós vamos reconstruir a nossa cidade. Ele próprio, com o dinheiro dele, pessoal dele, ele reconstruiu o estádio, que era a arena, que cabia lá não sei quantas mil pessoas. Ele próprio, com o seu dinheiro, reconstruiu essa parte. E fora o dinheiro que a cidade tinha. Então era uma cidade muito rica, porque era uma cidade que produzia tecido, era uma cidade que tinha muito ouro, e era uma cidade que produzia colírio. Era uma cidade que havia os melhores oftalmologistas, e daquele vulcão, dessa água aí, onde saía essa água, eram águas termais. A cidade possuía águas termais. Aqui em volta, não dá para os irmãos verem essa imagem da escura, aqui em volta ficava ali um barrozinho, né? Por acaso nos Açores nós vimos uma argila branca, ficava ali um barro, era uma pasta que eles faziam, e essa pasta era o colírio, e as pessoas, e simbolicamente, não sei se os irmãos lembram quando Jesus, né, às vezes fazia um milagre, cuspia, não lembro, se fez um barro, passou nos olhos do cego, e era simbólico, porque a Laodiceia ali tirava esse barro e fazia o colírio. O colírio não era líquido igual hoje, era uma pasta, e eles passavam nos olhos e muitas vezes eram curados de cegueira. Por isso ele era um centro. Hamilton,
Vamos ter atenção, tá bem? Então era o centro de todo, quase ali daquela parte toda, porque era uma cidade muito rica. Então ela não precisava do dinheiro do imperador. E por isso a igreja também que vivia ali no meio, que foi crescendo ali no meio daquela cidade, eram pessoas ricas. E eles tinham o temor do Senhor. Eles não tinham idolatria, eles não prostituíam, eles não eram dados aos vícios. E não era isso que João estava chamando a atenção deles. Estava chamando a atenção porque eles se achavam tão bons, que perderam a essência da adoração. Eles perderam. O interessante é que todo o simbolismo aí, que nós vamos estudar e que vamos falar um pouquinho hoje, né, fala da água morna. Aqui fala de porque você não é frio e nem é quente, porque você é morno, eu vou te vomitar. Isso era simbólico, porque nessa cidade águas eram termais, então a água sabia enxofre, então não se podia beber da água. E por essa conduta aí, vinha água de outra cidade, que ia produzir uma água limpa e fria. E quando ela vinha, mas até ela chegar a Laodiceia, como lá era muito quente, ela já chegava morna. E quando as pessoas bebiam essa água, e quando a gente bebe água morna, dá ânsia de vômito, não dá vontade de comer. Por isso que muita gente que faz dieta, às vezes toma um pouquinho de água morna, para evitar comer muito, porque depois se você comer muito, pesa o estômago. Então o Senhor comparava a Laodiceia como essas águas que vinham. Porque quando a pessoa é frio, a gente vai ajudar e ele vai crescer. Quando a pessoa já está espiritualmente saudável, ele vai ajudar os que estão frios. Mas quando ele é morno, ele acha que está bom. Ah, o culto está bom, desse jeito está bom. Ah, não sei o que está bom, desse jeito está bom. E nós não podemos acomodar. Nós, Igreja do Porto Santo, não podemos nos acomodar. Então aqui Jesus, eu vou falar uma coisa agora que as irmãs vão gostar, né? E o meu marido também. Aqui Jesus mandou o pessoal ir para o shopping. Ele mandou aconselhar e falou assim: aconselho que vá e compre ouro, colírio e vestes. Não sei se você estava ao lado das ruínas hoje de Laodiceia. Existe um dos maiores centros comerciais do mundo, que é Istambul. Quem vê nas televisões, às vezes na novela, Istambul é a cidade que mais vende ouro e roupas, né, coloridas. Teve uma novela indiana que passou isso. Então Istambul é o centro comercial quase do mundo. Ali a riqueza está toda acumulada. Você vai, é tipo uma feira, mas é só ouro e é ouro bom. E aqui Jesus, através de João, estava aconselhando: olha, eu aconselho que vocês vá e compre ouro, vestes e colírio. Provavelmente a igreja ali na época, quando recebeu essa carta, deve ter pensado assim: João está preso, está maluco. Para que nós precisamos disso se nós temos tudo isso? Mas não era esse ouro material, e nem essa veste material, e nem esse colírio que saía dessa fonte, que João estava mandando comprar. Ele estava dizendo: vocês aceitaram o Senhor Jesus e acomodaram. Quem foi salvo uma vez não está salvo para a vida toda. Vocês precisam renovar todos os dias os votos de aceitação. Vocês precisam converter ao Senhor. Vocês precisam mudar de direção. Era isso que que João estava dizendo: olha, trocai as vossas vestes, comprai vestes novas. Está na hora de vocês mudarem de posição. Ouro provado, né? Quantas vezes nós somos provados, quantas vezes nós passamos por lutas e ainda assim não conseguimos enxergar a bênção do Senhor. Quantas vezes nós passamos por luta e achamos que é o acaso. Olha, o acaso, porque o meu patrão é assim, porque a minha mulher é assim, porque o meu marido é assim, porque a minha casa não é confortável. E não enxergamos que às vezes é o Senhor que está nos provando e que está nos aconselhando e nós não obedecemos. Então ele: compre ouro provado, deixa que eu te experimente. Né? Os irmãos sabem que o ouro, para ser um ouro puro, ele tem que passar várias vezes pelo fogo, tem que fazer a refinação do ouro. Então é assim que o Senhor quer tratar conosco. É assim que o Senhor tratou com a igreja de Laodiceia, e é assim que o Senhor quer tratar conosco.
que sejamos provados como ouro e aprovados, porque quando o ouro é aprovado, quando ele alcança aquele nível de aquecimento, ele se torna mais valioso. Por isso existe ouro 16, ouro 18, ouro 19, ouro 24, porque à medida que o ouro é provado, se ele consegue aquela temperatura, ele é mais valioso. E assim que Deus falou, olha, vá, compre ouro provado, veste fina e colírio para os vossos olhos. Porque como o hino que nós cantamos, né? Cegueira e vista, o Senhor quer nos curar dessa cegueira espiritual. Porque muitas vezes somos cegos espiritualmente, né? Muitas vezes não enxergamos aquilo que o Senhor tem para nós. E o que o Senhor tem para nós, irmãos, é o melhor que Ele tem, né? Quando muitas vezes alguém vai na nossa casa, nós oferecemos o melhor que nós temos. E o que o Senhor tem para nós na casa dele é o melhor que Ele tem. E muitas vezes nós rejeitamos este melhor do Senhor. Nós recebemos a nossa bênção aqui, quando chegamos ali fora já perdemos. Quando chegamos ali fora já deixamos a bênção do Senhor. Porque o inimigo das nossas almas, ele anda em derredor, bravando como leão, procurando a quem possa tragar. E a igreja é o principal alvo. O principal alvo é a igreja. Vocês estão aqui hoje, 15 pessoas mais ou menos. Ali fora tem 1 milhão. Aqui no Porto Santo tem 4.000 pessoas. Lá fora, sem ouvir a palavra do Senhor. Lá fora precisando de uma atenção nossa. Às vezes precisando só falar, vem comigo, vamos assistir o culto. Ou às vezes, não sei, a pessoa passou há poucos dias mesmo, meu marido passou que viu alguém parado em frente à placa a olhar. Então nós temos que ser alvos. Não alvos para bater, mas alvos para ser alcançados. Alcançados pelo Senhor e para alcançarmos também outras pessoas. Nós não podemos ser igual à igreja de Laodiceia, morna. Nós não podemos ser rejeitados a ponto de ser vomitados. Nós precisamos ir ao mercado e comprar vestes, comprar ouro fino, ouro provado, colírio para os nossos olhos. Que muitas vezes nós enxergamos aquilo que nós queremos enxergar. Eu vejo aquilo que eu desejo ver. Mas eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, que eu veja aquilo que Tu queres que eu veja. Que eu olho, às vezes olho para um irmão e julgo e falar, né? Mas eu tenho que abrir meu coração para que o amor do Senhor penetre, para que eu seja absorvida por esse amor. E quando olhar para o irmão, olhar com olhar de misericórdia, olhar com olhar de amor, tentar, através do Espírito Santo de Deus, para que Deus me revele o que passa com o irmão, porque o Senhor não revela o segredo dos irmãos, mas revela a necessidade, e muitas vezes a gente, com um abraço, com um beijo, com um aperto de mão, conseguimos transmitir a alguém o amor que o Senhor nos dá. E nós precisamos, irmãos, igreja do Porto Santo, transmitir esse amor. Às vezes somos tímidos de falar, olha, irmã, né? Eu mesmo tenho esse tipo de dificuldade, às vezes, de expressar amor pelas pessoas assim, claramente. Às vezes tem, apesar de eu ser muito assim, eu sou tímida em certo aspecto. Né? Eu vejo, Maria vai, me desculpa, vou usar o exemplo da Maria. Eu vejo a Maria, que às vezes eu falo assim, vem a Maria me elogiar. Mas a Maria é uma pessoa que está sempre a elogiar as pessoas. E outro dia Deus tocou na minha vida. Eu falo assim, às vezes assim, eu estou com sapato todo dia. E a Maria, olha, que sapato bonito. Maria, mas eu já tinha esse sapato. Mas é bonito. E outro dia Deus tocou no meu coração isso. Por quê? Ela tem sempre uma palavra boa para alguém. É verdade, todo mundo é testemunha disso. Né? O Clemente outro dia me falou. A Maria liga sempre. Você sumiu 3, 4 dias, a Maria está te telefonando. Está tudo bem. Ela nem espera a gente falar que está tudo bem e ela já profetiza. Que é importante isso também. Que às vezes a gente acha que não é, mas é muito importante. Ela liga. Está tudo bem? Antes de a gente responder, está tudo bem, graças a Deus, né? Está tudo bem, graças a Deus. E às vezes eu ia até reclamar e não dá tempo, porque é isso. Mas a igreja do Senhor, ela tem que ser uma igreja profética.
A igreja do Senhor, ela tem que profetizar bênçãos, né? Nós não podemos estar assim, podemos estar nos pés do Senhor, mas nós somos profetas de Deus. Nós temos que profetizar bênção, nós temos que profetizar vitória, nós temos que profetizar salvação. O hino que nós cantamos falava os nomes do Senhor Jesus: Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. É isso que nós temos que dizer. Quem é o Deus que você serve, como o irmão Antônio falou? Quem é esse Deus fiel? Como é que é o hino? Grandioso és tu. Quem é esse Deus grande que nós servimos? Eu sirvo um Deus grande, mas Ele é tão grande, tão poderoso, tão importante, que eu vou pôr Ele aqui dentro, é só meu. Eu guardo Ele aqui dentro do meu coração, eu não divido com ninguém. Não, mas o Deus que nós servimos é tão grande, tão maravilhoso, como o irmão Antônio falou e como o hino que a irmã Carla cantou, que nós temos que mostrar. Ele é tão grande que nós temos que mostrar. Esse é o Deus que eu sirvo, um Deus de vitória, um Deus que não me deixa ser derrotado. É um Deus que quando eu choro aos pés do Senhor e Ele me alegra. É um Deus que quando eu estou enfermo, eu oro e o Senhor cura a minha enfermidade. Eu peço o irmão para orar e o Senhor ouve a oração do irmão. É esse Deus que nós servimos. É essa igreja que tem que ser transformada. Nós temos que ser quentes para agradar e louvar o nome do Senhor. Nós temos que ir ao mercado espiritual. Onde é o mercado espiritual? É dentro da palavra, é no louvor, é na oração, é no grupo de oração, é no jejum, é no preparo. É nesse mercado que nós vamos comprar ouro provado. É nesse mercado que nós vamos trocar nossas vestes e ter vestes de salvação. É nesse mercado que nós vamos comprar colírio e vamos enxergar a igreja, vamos enxergar o Senhor, vamos enxergar os cultos com outros olhos. Qual é a minha necessidade? Qual é a necessidade que o Senhor quer? Qual é a necessidade minha no culto? O que eu preciso fazer para que meus olhos vejam aquilo que Deus quer que eu veja? Muitas vezes nós vemos só defeitos, ou muitas vezes nós vemos qualidades demais, ou muitas vezes nós não vemos nada. Eu não posso dizer, Senhor, estou vendo isso, estou vendo que não. Senhor, que eu veja o Senhor, que meus olhos olhem para a eternidade e que eu veja uma igreja fiel, uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus, uma igreja que deseja ir para a eternidade. É essa igreja que João escrevia para Laodiceia: mudem o vosso jeito de ser, transforme as vossas vidas, deixe a riqueza, deixe os bens materiais, porque quando fala de riqueza também fala de pobreza. Porque muitas vezes, graças a Deus, aqui nós somos médios, né? Nós somos médios, não somos nem ricos e nem pobres. Porque muitas vezes a riqueza corrompe, mas muitas vezes a pobreza corrompe muito mais. Porque quando a pessoa não tem alguma coisa material, ele está assim. Aí vai ficando assim, até cair no chão, até se arrastar. Um servo do Senhor não se arrasta. O salmista fala assim: eu já fui moço e agora sou velho e eu nunca vi um servo do Senhor mendigar o pão. E eu nunca vou ver. Porque se mendigar não é servo, porque o Senhor disse que não faltará o pão na casa de Israel. Israel é chamada de casa do pão. E não falta, irmão. Pode faltar trabalho. Eu tenho essa experiência e eu acho que a maioria dos irmãos aqui tem essa experiência de faltar trabalho, da gente estar ali quase mesmo na última, já quase dando um grito de desespero. O Senhor manda alguém lá levar um dinheirinho, o Senhor alguém liga te dando um trabalho, chega alguém até com alimento, porque Deus faz isso. O Deus que eu sirvo faz isso. O Deus que eu sirvo me tira da escuridão, me tira do lodo e me transforma, porque o Deus que eu sirvo, Ele quer a igreja do Porto Santo na eternidade. Nós não estamos aqui para enfeitar Porto Santo, que nós nem somos tão bonitos para isso. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas nós somos luz do mundo. Nós somos luz do mundo. E essa luz precisa brilhar. Nós estamos nesse mês numa campanha de oração em favor das vidas que se desviaram, das vidas que já estiveram conosco em algum culto. Já temos tido resposta, né? Já temos tido resposta. Eu acho que amanhã vamos ter uma outra resposta. Porque a nossa oração, e nós temos que orar com confiança no Senhor.
Se nós estamos esse mês em campanha de oração em favor daqueles que já estiveram conosco, o Senhor vai trazer. Pode não trazer esse mês, mas vai trazer mês que vem, vai trazer no outro mês. Porque nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos passar o colírio do Senhor, né? Nós precisamos ser provados até chegar à temperatura ideal. Mas nós não podemos ser mornos. Nós temos que tomar da água viva, não tomar da água saloba que vem das termas, nem dos encanamentos, mas tomar da água viva que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? O último versículo que nós lemos fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Um detalhe interessante desse versículo, eu tive a estudar, é que nesse tempo, quando batia a porta, uma coisa que eu não sabia, só havia 2 ocasiões que se batia na porta de alguém. Ou era o ladrão, né? Ou estava acontecendo alguma coisa assim muito grande, porque o ladrão batia. Se você não abrisse a porta, porque não tinha ninguém em casa, ele podia entrar em segurança e roubar. Ou estava acontecendo uma catástrofe muito grande e eles batiam insistentemente, que a pessoa tinha que abrir a porta e correr. Era uma guerra, alguma coisa assim. Quando alguém chegava na casa de alguém, chamava pelo nome, porque era seu amigo. Oh, Maria, oh, Carla, oh, Hamza. Chamar pelo nome e você fala: entra, vem para cá. Era assim o costume da época. E Jesus falou assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Por que Jesus está batendo? Porque é a última hora, é o último minuto. Algo grande está acontecendo. Porque Jesus não é ladrão. Então são 2 coisas. Se ele falou que está batendo, é porque algo grande está acontecendo. É hora da igreja ser arrebatada. É hora da igreja ir para a eternidade. É o momento exato da nossa vida espiritual. Está dizendo: entre, Jesus, vem cear comigo. Eu vou te abrir a porta. Eu quero que tu faças morada na minha vida. E eu quero ser teu servo para sempre. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe e que possamos ter consciência